Você sabe qual é a diferença entre transição de carreira e evolução de carreira? Se você também tem essa dúvida e não sabe qual é o momento profissional que você está vivendo aí na sua carreira, então fica nesse vídeo que ele é para você. No final eu vou deixar um belo desafio, que é o que vai fazer você tirar essa dúvida sobre em que momento você está vivendo aí na sua atividade profissional. Então, vem comigo, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, eu sou a Janei Cristina, terapeuta integrativa, gerente de projetos e mentora de carreiras. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre transição e evolução de carreira. Aonde que eu tô aí no meu momento profissional? O que que é para mim? O que que eu estou buscando? Uma transição ou uma evolução? Isso é muito importante porque vai poder te trilhar aí, te dizer qual é o melhor caminho que você vai seguir, seja na transição ou na evolução de carreira, tá? Então nós vamos começar aqui pela transição de carreira. Tanto na transição quanto na evolução, nós vamos falar de 4 itens muito importantes. Primeiro, o que que é? Segundo, habilidades técnicas. Terceiro, habilidades comportamentais. E o quarto item é sobre remuneração e cargo. Então vamos lá. O que é, afinal, a transição de carreira? A transição de carreira é quando eu estou desenvolvendo uma atividade profissional, não quero mais fazer nada dessa atividade profissional, quero abandonar essa atividade, quero ir para uma outra área completamente diferente da área que eu estou atuando hoje. Então, vou dar meu exemplo aqui. Eu passei por transições de carreira algumas vezes na minha vida. Eu me formei em administração de empresas. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar como consultora em projetos de organismos internacionais. Então, eu tinha muito mais habilidades. Eu precisei me especializar muito mais em atividades de gerenciamento de projetos do que em atividades da administração de empresas propriamente dita. Então, eu deixei de ser administradora e passei a ser gerente especialista em gerenciamento de projetos. Com o tempo, uma vida profissional, já com mais de 20 anos aí de experiência profissional no gerenciamento de projetos, eu tive um problema de saúde que me levou a conhecer mais de perto as terapias integrativas. Então, o que que eu fiz? Eu me especializei, eu me encantei por essa área, eu me especializei terapeuta integrativa. Então, para exercer a terapia integrativa, caso eu quisesse exercer como uma atividade profissional remunerada, eu deixaria de ser gerente de projetos propriamente dita para ser terapeuta integrativa. Agora, minha vida profissional, morando aqui no Reino Unido, eu estou desenvolvendo produtos e conteúdos aqui para as redes sociais, produtos digitais. Então, eu deixei de ser só especialista em gerenciamento de projetos de novo, deixei de ser terapeuta integrativa para ser uma infoprodutora, uma produtora de conteúdos digitais. Então, daí você percebe como é possível a gente fazer várias transições de carreira, ok? Então, explicado o que é uma transição de carreira, nós vamos agora para o segundo ponto, que é habilidades técnicas. Então, dentro de uma transição de carreira, a gente precisa, sim, desenvolver habilidades técnicas. Porque eu estou indo para uma área em que eu não entendo nada. Eu estou indo para uma área que eu ainda não trabalhei. Eu estou indo para uma área onde não é a minha experiência profissional atual. Então, eu estou indo para um universo novo. Então, eu vou precisar entender esse mercado, saber que tipo de resultado os profissionais entregam, que tipo de produto ou de problema os profissionais resolvem e vou trabalhar para desenvolver competências técnicas relacionadas a essa nova atividade. Então, eu vou buscar cursos, eu vou buscar formações, eu vou buscar imersões, eu vou participar de eventos, eu vou abrir espaço na minha agenda atual para eu entender esse novo universo, o universo dessa nova atividade profissional, que é o que eu estou desejando para mim, e aí sim
eu vou me preparar, vou me capacitar e vou me sentir segura até um determinado ponto ali da minha formação, da minha capacitação, até que eu me sinta segura para me colocar e me apresentar como uma candidata naquele universo, naquele novo universo. Seja na minha própria empresa, seja em empresas diferentes, né? Outras oportunidades de trabalho, seja na própria cidade, estado, país ou outro país, enfim, você vai procurar oportunidades ali relacionadas a essa nova atividade que você desenvolveu aí suas novas competências técnicas, tá? Agora, nós vamos falar do terceiro ponto, que são as habilidades comportamentais. As habilidades comportamentais dentro de uma transição de carreira, elas são desejáveis sim, mas o que a gente menos está preocupado é com isso. Por quê? Porque a gente precisa primeiro saber fazer aquilo que eu quero. Então, isso é uma habilidade técnica. Com o tempo, vivenciando essa nova habilidade técnica, essa nova experiência profissional, é que a gente vai adquirindo as habilidades comportamentais. Então, são elas, por exemplo, capacidade de liderança, capacidade de gerenciar conflitos, ter uma boa comunicação clara, assertiva, saber gerenciar pessoas, né? Dentro da capacidade de liderança, saber gerenciar pessoas. Então, saber controlar emoções, né? Então, gerenciar projetos são habilidades transversais, são habilidades que servem para qualquer atividade que a gente vai fazer. Mas na transição de carreira, no início da transição de carreira, esse não é o foco. O foco está na obtenção das habilidades técnicas. E aí, consequentemente, a gente chega no quarto ponto, que é sobre cargo e remuneração. Então, numa transição de carreira, eu também não estou muito preocupada com cargo e remuneração, porque isso vai vir com o tempo, isso vai vir com o resultado do meu trabalho, isso vai vir com um esforço que eu vou colocar no meu exercício dessa nova atividade. Então, isso é consequência, tudo bem? Bom, entendido o que é transição de carreira, então, que é eu vou deixar de fazer algo conhecido, que eu estou acostumada, e vou passar a fazer uma coisa completamente diferente. Então, é todo o processo de se desenvolver como uma profissional nessa nova área, começar a exercitar isso em pontos, por exemplo, freelancer, ou atividades de voluntariado para que eu possa conciliar com a minha atividade profissional atual até que eu me sinta relativamente segura e faça o processo de transição, conclua o processo de transição, que é realmente falar tchau para onde eu estou agora e correr atrás das oportunidades nessa nova área. Então, isso é a transição de carreira. Então, Janei, o que é evolução de carreira? Vamos falar agora da evolução de carreira. A evolução de carreira, bem basicamente, ela é o quê? Estou fazendo uma atividade profissional hoje, estou aqui numa determinada posição e eu percebo que eu tenho oportunidades de crescimento. Então, eu estou de olho em usar todo o meu conhecimento, habilidade, experiência atual para que isso seja ali um trampolim para essa nova fase. Então, eu vou dar sim um passo a mais, eu vou assumir mais compromisso, eu vou ter mais responsabilidade. E aqui sim, já está configurado que a minha competência técnica está resolvida. Eu sei fazer o que eu faço, eu tenho clareza do resultado que eu entrego, eu tenho noção de quão importante eu sou no meu fluxo atual de trabalho aqui. E aí eu quero, então, dar um passo a mais. Então, isso também aconteceu na minha carreira. Eu era consultora de organismos internacionais trabalhando em projetos específicos. Então, eu era membro de equipe, até que eu fui convidada a assumir um cargo de coordenador de projeto numa empresa privada e eu tinha, portanto, uma equipe trabalhando comigo. Era um projeto só e eu tinha uma equipe trabalhando comigo. Então, eu tinha aquele nível de responsabilidade, tanto do ponto de vista da entrega do projeto em si, quanto das pessoas que estavam ali subordinadas a mim. Então, essa foi uma evolução de carreira. Anos depois, 2, 3 anos depois, eu fui convidada a assumir uma coordenação inteira dentro do organograma da empresa. Então, eu não só tinha a minha equipe do meu projeto específico,
mas agora eu passava a assumir várias equipes de vários projetos dentro de uma caixinha no organograma lá da empresa. Então, foi mais uma evolução de carreira. Então, a evolução é isso. Você faz o que você faz do jeito certo, da melhor forma possível, entregando o melhor de si. E aí as oportunidades de crescimento aparecem. Então, percebam, eu não deixei de gerenciar projetos. Eu não deixei de coordenar equipes, mas eu fui assumindo mais projetos, mais pessoas na minha equipe e, portanto, eu dei aí esses passos na evolução de carreira. Então, vocês perceberam a diferença? Na transição, eu não estou preocupada com cargo, eu não estou preocupada com remuneração, eu não estou preocupada com habilidades comportamentais, porque esse não é o foco. Na evolução de carreira, sim. Porque na evolução de carreira, o meu segundo ponto aqui de habilidades técnicas eu já tenho. Eu já tenho consciência do resultado que eu entrego, eu já tenho consciência de quão bem eu consigo fazer aquela atividade que eu estou fazendo e eu quero mais, eu quero crescer, eu quero evoluir. E aí vem para as habilidades comportamentais. Aqui sim, as habilidades comportamentais fazem toda a diferença. Porque por mais que você, ao assumir um novo cargo, assumir mais responsabilidades, que você precise de uma ou outra competência técnica, isso é fácil. As empresas pagam cursos para os funcionários fazerem para desenvolver habilidades técnicas e também habilidades comportamentais, mas não é um curso de oratória que vai me dar boa comunicação. Não é um curso de gerenciamento de projeto que vai me transformar numa gerente de projetos. Percebe a diferença? As habilidades comportamentais, elas vêm pela prática, é pela experimentação. Então, não adianta fazer, por exemplo, o curso de oratória, terminei o curso, agora eu sou uma excelente oradora. Não é assim que funciona. Eu tenho que dar palestras, eu tenho que dar cursos, eu tenho que começar a me comunicar bem, de forma assertiva, de forma clara com as pessoas, para que eu seja considerada uma pessoa com boa comunicação. E não adianta eu fazer um curso de liderança que isso me torna líder. Eu tenho que, de fato, ter pessoas para liderar e ter o feedback da minha liderança com essas pessoas, exercitando, fazendo, experimentando, colocando em prática essa liderança para que, de fato, eu seja reconhecida como uma líder. Então, percebam aí a diferença. As habilidades como gestão de conflitos, a comunicação assertiva, gerenciamento de projetos, gestão de equipes, todas essas habilidades são habilidades comportamentais que a gente só consegue na prática, na experimentação. E é por isso que muitas vagas no mercado de trabalho pedem a comprovação de tempo de experiência em determinadas funções e não atividades, porque é esse tempo de experiência nas funções que vão te dar aí credenciais para que você se diga ou se apresente como uma boa líder, uma boa comunicadora, uma excelente coordenadora de equipes, uma excelente gestora de projetos. É na prática, com o resultado que você entrega ao longo de uma vida profissional, que vai te dar credenciais para você evoluir na carreira. Perceberam a diferença, então, entre transição e evolução? E aí, faltou falar do quarto ponto aqui da evolução de carreira, que é sobre cargo e remuneração. Então, quando a gente está aqui na evolução, querendo a evolução de carreira dentro de uma atividade específica, isso já me diz que eu vou dar um passo a mais. Então, se eu vou dar um passo a mais, eu vou assumir mais responsabilidades e, portanto, eu terei um cargo diferente do cargo que eu tenho hoje, e isso, consequentemente, deveria me dar uma remuneração também diferente da remuneração que eu tenho hoje, tá? Bom, além disso, explicada aí a diferença entre transição de carreira e evolução de carreira, eu quero que você me diga aqui nos comentários qual é o momento que você está vivendo aí na sua carreira. Você está querendo transição ou você está querendo evolução de carreira?
com base nessa explicação aqui que eu dei. E aí vou deixar algumas dicas aqui para vocês também. Primeira coisa, seja qual for o seu momento, seja transição ou seja evolução de carreira, o importante primeiro é entender o mercado. Então faça um estudo, faça o seu deverzinho de casa aí e vai entender o mercado. Avalia aonde que você está, avalia o nível de satisfação que você tem fazendo o que você faz, primeiro para você identificar se você está na transição ou se você está na evolução de carreira. E aí vai entender o mercado. Bom, se eu quero uma evolução, eu quero dar um passo a mais naquilo que eu faço hoje. Então, o que que as pessoas que já estão lá nessa posição têm de diferente de mim? O que que colocou essas pessoas lá naquela posição? O que que me falta para chegar lá? E aí eu vou começar a me desenvolver nesse sentido. Por outro lado, na transição de carreira, o que que essa nova profissão faz? O que que essa nova atividade resolve? Qual é o tipo de problema que ela resolve? Por que que as pessoas pagam pelos profissionais que estão aqui nessa atividade? Então, na transição de carreira, o seu foco muda. E você precisa entender o mercado de qualquer forma, até para você saber por onde começar. Se o foco da transição é habilidade técnica, qual é o melhor curso que eu posso fazer dentro das condições que eu tenho para que eu desenvolva essas novas competências técnicas, tá? E assim você vai, aos poucos, entendendo pela análise de mercado o que é mais viável para você e por onde você pode começar. Segunda dica, esteja pronto. Ao analisar o mercado e entender o que o mercado precisa, seja para uma coisa ou para outra, corra atrás disso. Vai buscar cursos, vai buscar eventos, vai conectar com pessoas que estão ali naquele ambiente que você deseja e comece a se capacitar, se desenvolver para que quando a oportunidade aparecer você esteja pronto, ou pelo menos mais perto de estar pronto do que o contrário. Terceira dica, mantenha seu currículo atualizado, dizendo o que você está fazendo, porque se a oportunidade aparecer, você já consegue mostrar para o seu futuro empregador ou para o seu futuro chefe que você está buscando isso, que é isso que você quer. Então, por que ele deveria contratar você e não um concorrente? Outra dica extra que eu tenho para vocês aqui, habilidade técnica é fácil aprender. Você contrata cursos e você aprende. Habilidades comportamentais é muito mais complexo do que parece, porque não é curso que vai resolver isso para você, é a experiência, é você de fato estar ali se colocando em situações onde aquelas habilidades estão sendo testadas, que você também consegue fazer isso com atividades de voluntariado, com atividades de freelance, você pode conseguir fazer isso na sua empresa ou em outras empresas, você pode fazer isso até na sua comunidade. Mais uma dica extra aqui. Planeje o seu momento. E planejar significa encontrar tempo e encontrar dinheiro que te dê tranquilidade para você se desenvolver, seja para a evolução de carreira, seja para a transição de carreira. O importante é que você faça com planejamento, com estratégia, sabendo por que você está fazendo o que você escolheu fazer, seja transição ou evolução, e se preparando para isso. Então, você precisa de tempo e precisa de dinheiro. Você vai ter que fazer cursos, você vai ter que participar de eventos, né? Provavelmente contratar uma mentoria ou participar de reuniões, e para tudo isso você precisa de tempo e de dinheiro. E outra coisa, dedicação e esforço, gente. As coisas não acontecem assim da noite para o dia, não. Então, é uma vivência. Você tem ali que se esforçar, você tem que correr atrás para você conseguir fazer aí o seu processo, seja de evolução ou de transição de carreira, tá? Outra dica, crie conexões relevantes. O que eu quero dizer com isso? Seja na transição ou na evolução, você vai viver algo novo, você vai viver algo diferente, né? Então, seja aí dando um passo a mais no que você já faz ou indo para uma coisa completamente diferente, mas você tem que começar a se inserir nesse universo, para você começar a assimilar as nuances. Então, criar conexões relevantes faz todo o sentido. Então, você vai começar a ouvir palestras, fazer cursos de pessoas que já estão onde você gostaria de estar. Você vai começar a se relacionar com esse tipo de pessoa.
Então, você vai fazer novas conexões nas redes sociais, você vai participar de novos eventos, você vai sentar em novas mesas, vai frequentar novos lugares para que você comece a se inserir nesse novo contexto aí. Se tem dúvida, para, respira, reflete, planeja e faz isso. Começa a se colocar nessas situações, começa a frequentar esses ambientes e aí você vai ver, poxa, tá bacana, tô me sentindo bem. Ou então, que clima ruim, não quero não. E aí você vai ter condições de forma consciente a decidir é ou não é o que você quer. É ou não é o que você precisa, o que você deseja. E aí, com essas reflexões, você vai ter uma decisão muito mais assertiva, claro. E antes da gente entrar na última parte do nosso vídeo, que é a parte mais importante dos pontos de atenção que eu vou trazer para você, eu vou deixar aqui o nosso desafio. O desafio do vídeo de hoje é: qual movimento você quer fazer? Evolução ou transição? Essa pergunta é muito mais profunda do que parece. Porque por tudo isso que a gente falou no vídeo de hoje, você deve estar se perguntando aí, nossa, mas qual é mesmo o momento que eu estou vivendo? E aí você vai agora ser convidado a pegar um pedaço de papel, uma caneta e vai anotar aí as perguntas que você precisa responder. Primeira delas, na situação que eu estou hoje, o que eu gosto muito de fazer profissionalmente e quero continuar fazendo? Coloca aí numa coluna. Na outra coluna você vai colocar o que eu faço e que eu não gosto de jeito nenhum e não quero nunca mais ter que fazer. Vai colocar aí na outra coluna. E aí você vai dizer, seja para o cenário de transição ou para o cenário de evolução, o que vai te aproximar do seu alvo. Porque se você acompanha o nosso canal aqui, os conteúdos que a gente coloca aqui para vocês, vocês já sabem que o ponto de partida para tudo é a gente fazer o diagnóstico das áreas da vida. É a gente entender aonde que a gente está depositando a nossa energia. E se essa área específica onde a gente está depositando energia está nos aproximando ou está nos afastando do nosso alvo. É muito importante que a gente saiba onde que a gente está, aonde a gente quer chegar e os caminhos que nós vamos percorrer para chegar lá. Então, seja evolução, seja transição, são dois caminhos diferentes, são dois resultados diferentes que levam para coisas absolutamente distintas e que, se você não tiver clareza nisso, você não vai conseguir fazer nem uma coisa nem outra de forma consciente, assertiva e que vai aí te aproximar do seu alvo, tá? Então, respondendo aí essas perguntas, a gente deixa esse desafio e me conta aqui nos comentários. Depois de responder as perguntas aqui dos desafios, me comente aqui embaixo. O que você vai fazer? Transição ou evolução? E agora sim a gente vai para a parte mais esperada do vídeo, que são os pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção aqui que eu deixo para você é: mudança externa não resolve problema interno. Não adianta você mudar de empresa, mudar de emprego, assumir um novo cargo, mudar de profissão, se você não resolveu a sua baguncinha interna aqui, tá? Quando você faz essa transição, essa evolução de carreira sem resolver internamente, você simplesmente vai se deparar para um momento que você vai pensar assim, poxa, sair do espeto e cair na brasa, né? É mais do mesmo? Ou seja, você saiu de uma coisa que estava ruim e foi para outra pior. Então não é isso que a gente quer, né? A gente não quer perder tempo, a gente não quer perder dinheiro e a gente não quer passar por esse processo que não é rápido, que não é tranquilinho de passar e fazer uma coisa errada. Outra coisa, gente, outro ponto de atenção muito especial aqui. Uma transição ou uma evolução de carreira não é sobre você, é sobre o trabalho. Sobre os outros. A sua remuneração, ela vem de um esforço, de um trabalho que você tem para resolver problemas das outras pessoas. O trabalho não resolve o seu problema, ele resolve o problema das outras pessoas. Então, quando você começa a ter consciência de que buscar uma nova oportunidade de trabalho ou buscar uma vaga de emprego, que seja, você não está falando de você. Você está falando dos outros. Você não está se colocando para sua autossatisfação.
você está se colocando a serviço das outras pessoas. As outras pessoas é que vão pagar para você. Então você tem que ser útil para elas. Não é só fazer o que você gosta, é fazer o que é útil para as outras pessoas. É saber fazer algo que as outras pessoas vão pagar para você fazer. É você saber resolver problemas que as pessoas vão pagar para você resolver problemas. Então, qual é o seu diferencial? Por que eu vou pagar para você e não vou pagar para o seu colega do lado? Então, qual é o seu borogodói? O que você tem de diferente que me faz pagar para você e não para outra pessoa? Percebeu? Então, não é sobre você em primeiro lugar. É sobre como você resolve e ajuda as outras pessoas. O trabalho é para isso. A gente trabalha, muitas vezes, pensando só na remuneração, mas a gente tem noção do nível de valor que a gente entrega? A gente tem noção da qualidade do trabalho que eu estou entregando? Da importância de fazer o que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo o problema de quem com o meu trabalho? Entendeu? Percebeu aí a nuance do negócio? Então, não é sobre você, em primeiro lugar. É sobre as pessoas. É sobre o problema que você resolve para as outras pessoas ou para as empresas. É por isso que você vai receber uma remuneração. E, por fim, a gente não está falando de um tiro de 100 metros rasos. A gente está falando de um processo. A gente está falando de uma maratona. Então, prepare-se. Faça planejamento de tempo, faça planejamento de dinheiro, dedique-se, entenda o que você quer, resolva a confusão interna que você tem aí dentro de você, para depois buscar, seja evolução, seja transição. Porque seja qual for o caminho que você escolher, isso vai pedir de você, isso vai exigir de você dedicação, tempo, dinheiro. Então, em qual caminho você vai se sentir mais confortável de colocar o seu esforço, dedicação, tempo e dinheiro? Daí você já começa a ter uma bela indicação de talvez o que seria mais adequado para você, tá? Então, é isso. Desejo uma linda jornada de evolução e até o nosso próximo vídeo. Tchau!